Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu convido os irmãos agora para que abram as suas Bíblias no segundo livro de Reis, lá no Velho Testamento, para a mensagem desta manhã. Segundo livro de Reis, vou ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Elias advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos aqui o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada também dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhe explicarei o que os arameus planejam. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu então: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu,
ordenando os condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme Eliseu havia dito. Há 2 semanas, estava pedindo a Deus uma mensagem para pregar hoje, já dentro das comemorações de aniversário da igreja. E Deus me deu esse texto. E aí eu pergunto para os irmãos, os que pregam aí, o que esse texto tem a ver com aniversário de igreja? O que esse texto tem a nos dizer nesta manhã? Essa história aqui, o livro de 2 Reis, foi escrito entre 560 e 538 antes de Cristo. Piorou mais ainda. Um texto escrito há tanto tempo tem alguma coisa a dizer à nossa igreja, a Igreja Walnut, em 2023? Será que tem? Eu penso que tem, irmãos. O rei é Jorão. A cidade de Samaria, onde ele reinava, está cercada pelo exército da Síria. E acontece uma grande fome. Uma caneca com esterco de pomba era vendida por 5 peças de prata. Olha a refeição das famílias com aquele cerco a Samaria. Olhem a situação. E vamos às lições que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, a partir dessa palavra inicial. Samaria cercada, muita fome, tragédia total. O texto fala então de 4 leprosos. Como os irmãos sabem, a lei, em Levítico capítulo 13, dizia que uma pessoa leprosa não podia ficar na sociedade. Ela precisava ser retirada para fora das muralhas da cidade, para não contaminar mais pessoas. E lá estão, então, abandonados, marginalizados, com fome também, estes 4 leprosos. E aí diz assim, o versículo de número 9. Eles foram lá no acampamento e disseram, é interessante a fala deles, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá e se meter no meio do exército, o que vai acontecer? Nós vamos morrer de fome também. Então vamos lá. E então o verso 9 diz que então disseram um ao outro, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. A boa notícia era o quanto de comida eles haviam encontrado. Não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer,
seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Imediatamente contar tudo o que nós acabamos de descobrir. Isso, irmãos, se chama determinação. Vamos. Quando os pastores ouviram que Jesus havia nascido em Belém, eles disseram o quê? Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu. Quando Jesus está passando na cidade de Jericó, ele olha Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir na tua casa jantar esta noite. Quando Jesus estava passando na Receita Federal, viu o funcionário Mateus e disse: Mateus, segue-me. E ele prontamente deixou a sua mesa, deixou os papéis, deixou a sua profissão e seguiu a Jesus. Pedro, seu irmão André, estão pescando. Jesus chega na praia, olha para eles e diz: sigam-me, vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles prontamente largam as redes e seguem a Jesus. Determinação. Imediatamente. A igreja, irmãos, precisa imediatamente. E quando eu falo igreja, não são essas portas abertas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. Eu estou falando de gente. Irmãos, nós precisamos imediatamente sairmos e anunciarmos, contar tudo. Esse é um dia de boa notícia. Não estamos agindo certo. Temos que voltar na cidade e anunciar rapidamente isso para o rei e para todo o povo. De imediato. Palavra para a igreja hoje. Imediatamente. Não temos mais tempo a perder. Nas casas onde entramos, na empresa onde entramos, na família onde estamos, na festa para a qual participamos, onde estivermos, imediatamente dizer, achar uma maneira, e se você orar, e se você pedir que Deus unja seus lábios, que Deus coloque uma palavra no seu coração, se você orar, Deus vai responder a sua oração, e onde você estiver, meu irmão, imediatamente você vai dar uma palavra ali. É tempo de boas novas. Jesus é o pão da vida. Sabe o que é evangelizar? Evangelizar é um mendigo dizendo para outro mendigo onde tem pão. Nós já encontramos o pão da vida. Temos que dizer aos outros imediatamente: onde está esse pão da vida, que é Jesus? E o texto continua dizendo no versículo 10, então foram os 4. Não diz, um foi, 2 foram, 3 ficaram. Não, os 4, vamos juntos, levar a boa notícia. O que encontramos? Juntos. Isso se chama unidade. Juntos, vamos lá, vamos fazer a obra. Vamos anunciar juntos. E é isso, irmãos, que nós queremos fazer de uma maneira muito clara, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito segura, na unção do Espírito Santo de Deus, esta semana. Juntos. Vocês sabem que Deus
não gosta da igualdade. Deus detesta a igualdade. Se Deus amasse, se Deus gostasse da igualdade, Ele não faria cada um de nós aqui tão diferentes de como somos. Quantas cores Deus criou, quantos tipos de aves Deus criou, de animais Deus criou, de pessoas Deus criou. Deus detesta, meu irmão, a igualdade, tudo igual, branco e preto só. Deus não suporta isso. Mas Deus ama a unidade. A unidade nessa diversidade. Por isso somos corpo de Cristo. Nem todo corpo, nenhum corpo é feito de orelha, nenhum corpo é feito de dedos, nenhum corpo é feito só de pernas. É nessa diversidade dos dons, cada um no seu lugar, realizando a obra de Deus, a obra do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu penso, segunda-feira principalmente, depois do culto, como esses que temos tido na nossa igreja, eu fico imaginando, fico meditando ali na palavra e sempre me vem à mente. Em quantos lugares a minha igreja está agora, nesse momento? Em quantos lugares os membros da nossa igreja estão falando de Jesus, anunciando Jesus? Não dá para imaginar, não dá para calcular tantos e tantos lugares onde vocês estão, onde vocês estarão, onde vocês sempre estão, como igreja de Jesus Cristo. Em todos os lugares, em tantos lugares, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E aí, unidade, juntos, quer dizer, fazendo todos a mesma obra, todos dando o seu testemunho, algo maravilhoso. Sensacional. Em Marcos capítulo 2, 4 amigos resolvem pegar um amigo que é paralítico, fazem uma maca e levam o amigo paralítico até Jesus. E então aqueles 5 homens chegam na casa onde Jesus está. Não dá para entrar com a maca, não dá para entrar com o homem paralítico. Marcos diz que eles abriram então um buraco no teto, por onde eles desceram daquela maca até a presença de Jesus. Foram 4. Um sozinho não conseguiria levar o paralítico, 2 teriam muita dificuldade com aquela maca. 4. Um pegando em cada lugar ali, em cada beira daquela maca. Colocaram o homem na presença de Jesus. Na presença daquele que podia resolver o problema. Daquele que podia operar um milagre. Juntos, irmãos. Unidade na diversidade. Essa é a maravilha da igreja. Essa é a obra que o Espírito Santo faz. E quando nós trabalharmos juntos e levarmos pessoas à presença de Jesus, o resto Ele faz, meus irmãos. Ele salva. Ele salva.
Ele cura, Ele restaura famílias, Ele restaura vidas. Nós juntos precisamos levar as pessoas até a presença de Deus como igreja. É outra lição, uma lição maravilhosa que esses 4 leprosos nos ensinam numa semana de aniversário. Acho que eu já citei aqui, eu já vi umas 2 ou 3 vezes o filme. Gostei muito. Não sei se quantos aqui já viram. O filme O Gladiador. Muito interessante o filme, né? Aliás, filme não é para ser contado. Filme é para ser visto, né? Mas tem um detalhe ali no filme que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi, as outras vezes também. Quando acontece que os gladiadores estão presos lá e resolvem, eles são um número bem menor, eles teriam que lutar contra os cavalos, os guerreiros, né, aquelas carroças de Roma ali na arena, que eram em grande quantidade, e eles são poucos, 6 ou 8 apenas, e eles começam a ser cercados pelos cavalos, pelas carroças, pelas lanças dos romanos, e o gladiador diz para aquele pequeno grupo que está com ele: vamos ficar juntos. O tempo todo ele repete isso, lembram? Vamos ficar juntos que dá para vencer. Vamos ficar juntos, fica junto, vamos ficar juntos que dá para vencer. Que dá para vencer, vamos, não espalha, vamos ficar juntos. Essa é a palavra de ordem dele o tempo todo. Vamos ficar juntos. E juntos, eles vencem. Essa é a palavra de ordem de Deus para nós. No versículo 10 ainda, nós vemos outro detalhe interessante na atitude desses homens. Eles vão imediatamente, eles vão os 4, unidos, e no verso 10, capítulo 7, eu vejo um outro detalhe. Chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Eu vejo aqui possibilidade de sacrifício. Poderiam morrer, poderiam ser mal interpretados. A possibilidade deles morrerem ao se aproximarem da muralha de Samaria era uma possibilidade muito grande, era a maior possibilidade, porque além de leprosos, o que eles estavam querendo? Então, a possibilidade de serem mortos. E aí eu me lembrei de Pedro em Atos capítulo 4. Eles estão falando de Jesus na cidade. Os religiosos ficam incomodados com aquilo. Não parava de chegar gente para ouvir os apóstolos pregarem. Então eles mandam prender os apóstolos. E então agora Pedro tem que comparecer diante daquele sinédrio, que era uma corte religiosa, para explicar a mensagem. E ele não fica se defendendo. Ele não fica dizendo: olha, a gente está aqui porque recebeu uma mensagem. Não, ele começa a pregar o evangelho para aqueles homens, para aqueles religiosos. Não para de falar. E aí então eles têm uma sugestão a fazer. Os homens ali, aquela corte: vocês parem de falar e vai ficar tudo bem.
não vamos perseguir mais vocês. Aí Pedro volta-se para eles e diz: nós não podemos deixar o que, irmãos? De falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Não dá para ficar quieto. Não dá para deixar de falar. Lindo isso, irmãos. Maravilhoso isso. Eles estavam lá na rua falando do Evangelho. Eles são presos, colocados dentro do palácio da corte, diante do Sinédrio, e eles continuam os mesmos. Eles continuam falando o que eles estavam falando lá fora. O que nós falamos aqui dentro, irmãos, o que nós cantamos aqui dentro, nós precisamos viver lá fora. Levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Eles eram a mesma coisa, a mesma essência, lá fora e na presença daqueles religiosos. Não mudaram. Não mudaram. Já contei para vocês a experiência do meu amigo missionário americano, aqui do Texas. Foi trabalhar no Brasil, dedicou muitos anos de sua vida ao Ministério de Missões no Brasil. Fizemos uma grande amizade. Um dia estávamos tomando um café e ele me contou a experiência de conversão dele, mais ou menos desse jeito. Ele era alto, acho que ele tinha mais de 1,90 m, e era o melhor jogador de basquete da universidade. Jogava muito basquete, jogava demais, mas ele não tinha intenções de seguir a carreira de jogador de basquete. Ele estava jogando porque tinha prazer em jogar, tinha já no coração fazer outra coisa, não sabia o que ia fazer, não era crente, meio perdido. E eles ganharam um campeonato, ganharam um jogo, e foi uma festa na universidade. E o reitor disse para os alunos e para os jogadores: vamos todos para o refeitório e vamos comer, vamos beber, vamos festejar, porque fazia tempo que nós não ganhávamos esse campeonato. E eles foram, e estava a maior festa. E quando ele entra no estádio, ali, no refeitório da universidade, um amigo dele pega no braço dele e diz: olha ali, aquela moça ali, tinha uma menina, uma jovem, 18, 20 anos, tomando a refeição, o jantar, final da tarde. E ela está ali calmamente jantando na sua bandeja. E esse colega diz, parece hoje missionário, amigo meu: olha lá, ó, quer se exibir, quer dar uma de crente. Nós estamos aqui na maior bagunça, na maior festa, sem camisa, e curtindo esse momento maravilhoso de termos ganhado o campeonato, levantando a nossa taça, e ela ali, ó, se exibindo, mostrando que é crente. Porque a menina tinha orado antes de começar o jantar, sozinha, baixou a cabeça ali na mesa e orou, e viram. Então, esse amigo meu virou para o amigo, ele não era crente, não era crente. Ele virou para o amigo e disse: não, ela está certa, se é nisso que ela crê, se é isso que ela faz, ela tem que fazer em casa, tem que fazer na rua, tem que fazer aqui na universidade, ela tem que ser a mesma. Onde ela estiver, ela tem que ser a mesma. Ela não está errada, não. Para de falar mal dela. Ela está sendo autêntica. Está sendo ela. 2 meses depois, essa jovem levou esse amigo meu
a Jesus Cristo. Ganhou ele para Jesus. E ele foi para o seminário. E foi por mais de 25 anos missionário no Brasil. Meus irmãos, quem sabe é preciso sacrifício, passar vergonha, ser discriminado por causa do nome de Jesus. Versículo 11 continua falando ao meu coração, o coração da nossa igreja. Os sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. E aqui eu quero falar, irmãos, sobre compartilhamento. É o que a moça fez. Não guardou só para ela aquela mensagem. Compartilhamento. Os 4 leprosos falam para os sentinelas. Os sentinelas falam para o povão cheio de fome. A notícia se espalha em Samaria e chega até ao rei, que quer saber detalhes, que quer saber o que está acontecendo. Por que está acontecendo aquilo? O que é aquilo que estamos vendo naquele momento? Isso, meus irmãos, é compartilhar a palavra. Eu acho lindo aquele momento da multiplicação dos pães. Jesus diz assim para os apóstolos: manda que o povo se assente em grupos. Olha a organização. Estavam com fome também. Jesus sabia o que ia fazer, não é? Jesus sabia o que ia fazer. E o povo se assentou em grupos. Aí Jesus ora e acontece a multiplicação dos pães e os apóstolos colocam os pães naqueles cestos e começam a ir naqueles grupos, de grupo em grupo, servindo o pão, compartilhando o milagre. Esse é o trabalho da igreja. A nossa igreja, outras igrejas, vamos compartilhando, levando o pão para aquele grupo, aquelas pessoas que estão próximas de nós, levando o pão. Meus irmãos, não dá para guardar notícia tão boa só para nós. É preciso compartilhar a riqueza do Evangelho. Não choca os irmãos, não mexe com os irmãos, com o irmão, saber que vai para o céu. E você estar semana após semana na frente do seu familiar, na frente do seu amigo, na frente do seu funcionário. Não choca você saber que você vai para o céu e que ele vai para o inferno? Não mexe com você, irmão, não mexe com você. Irmãos, como nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus para fazermos isso, compartilhar. Vamos lá, e nós estamos saciados, vamos lá levar pão. Tem pão para todo mundo. Vamos lá. Vamos compartilhar. Estou me lembrando também daquela menina na casa de Naamã. Né? Os sírios haviam invadido Israel, levaram muitos cativos e foi trabalhar na casa de Naamã uma menina, uma adolescente. Não diz o nome dela. Diz que era uma menina. E Naamã, leproso.
general, vencedor, ministro do exército da Síria, leproso. Um dia, a menina vendo aquela situação, aí os irmãos entendem o meu raciocínio. Vendo de frente com aquela situação, sabendo onde estava a solução, não aguentou mais. Ela vira-se para a patroa e diz, humildemente, se o meu Senhor estivesse na frente, ou se encontrasse com o profeta Eliseu, lá na minha terra, ele fica curado. A mulher conta para o general, e ele vai atrás da cura. Ele vai procurar Eliseu. Ela não aguentou ver o general doente. As pessoas que chegam até nós de segunda a sábado, irmãos, estão acometidas da lepra do pecado. E nós sabemos a solução. Nós podemos apontar a solução. Nós temos condições para fazer isso. Jesus chegou de barco em Gadara. Quando ele está descendo do barco, um endemoniado vem em direção a Jesus. Pede libertação. Jesus cura o homem. 2.000 demônios no corpo do homem. E Jesus permite, eles entram lá numa vara de porcos e se jogam no mar. E o homem fica completamente curado, restabelecido nas suas emoções, na sua saúde. Porque ele estava louco, dormia nos cemitérios. Ele está completamente restabelecido, ele está curado, uma obra do alto na vida daquele homem. E aí ele vira-se para Jesus e diz, Mestre, Senhor Jesus, eu quero ir embora contigo. Me tem um lugar aí no barco? Me põe no barco. Eu quero ir embora agora, contigo. Jesus vira-se para ele e diz, não. Vai para a tua casa e anuncia o que Deus fez na tua vida. E Jesus, olha, o texto é maravilhoso, irmãos, está lá o detalhe. Dito isso, para o homem que foi curado, dito isso, Jesus entrou no barco e foi embora. Jesus recém tinha descido do barco, recém tinha chegado em Gadara, recém cura o homem e entra no mesmo barco e vai embora. Vai para a tua casa. E ele saiu e anunciou a toda a sua cidade o que o Senhor Jesus tinha feito com ele. Sabe qual é a lição, irmãos? Jesus não precisava ficar mais ali. Jesus não precisava pregar ali. Aquele homem, agora, crente, seria o missionário a anunciar a palavra por toda a região de Gadara. Não é lindo isso, irmãos? Esse é o poder do Evangelho. E essa é a missão da igreja, compartilhar. Eu era cego e agora vejo. E, por último, eu vejo no texto urgência. Parte final do versículo 9.
diz assim: vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Não podemos esperar até o amanhecer. Urgência. Urgência, meus irmãos. Um dia Jesus estava com fome. Os apóstolos se afastaram um pouco, foram à cidade, compraram comida. Quando eles voltam, mestre, come, vamos fazer um lanche. Estás com fome, aqui comida. Já não comes há algum tempo, mestre, come. E ele vira-se para os apóstolos e diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aí ele fala como homem. Ele fala como gente, como a gente. Está com fome. Deus não tem fome. Jesus pessoa, Jesus gente, Ele tem fome. A minha fome, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Urgência. E aí que Ele vai dizer: levante os olhos e vejam os campos brancos para a ceifa. Quando Eliseu, no início desse texto, diz que no dia seguinte haveria fartura em Samaria, o oficial designado pelo rei para cuidar daquele tumulto, cuidar daquela crise que se estabeleceu na cidade, crise de fome. Quando Eliseu falou, ele ouviu Eliseu e disse: tem jeito isso? Isso aí não tem jeito não, Eliseu. Não tem jeito não. Isso aí não dá jeito não. Olha a fome aí. Não tem jeito. Vocês já ouviram um parente de vocês falar isso? Você já viu gente dentro da igreja, quando você compartilha um problema, e o crente diz: isso aí não tem jeito, pastor. Isso aí não tem jeito. Está nas drogas há 20 anos, isso aí não tem jeito. Virou alcoólatra, pastor, isso aí não tem jeito. Está desempregado faz 2 anos, isso aí não tem jeito. Não tem quem dê jeito. Não tem jeito. Está enterrado nessa religião aí há mais de 50 anos. Isso aí não tem jeito. Foi o que esse oficial disse para Eliseu: Eliseu, essa situação não tem jeito. Não tem saída. E aí, verso 17, que eu não li, você lê em casa. Quando a multidão sai da cidade, abre o portão e vai em direção ao arraial inimigo para pegar comida, a multidão sai, todos correndo, passam por cima do oficial e matam ele. O que Eliseu tinha dito no dia anterior? Tu não comerás. Isso, meus irmãos, é profecia. Isso é profecia. Profecia acontece quando o servo de Deus fala e acontece. Fala e acontece. Meus irmãos, quanta bobeira, quanta bobagem nós temos ouvido com o título hoje de profecia. Profecia é isso aqui, ó. Saiu da boca de Eliseu. Eliseu era a boca de Deus. Todo crente é boca de Deus. Onde estiver, é boca de Deus. Morreu. A profecia se cumpriu. Meus irmãos, a incredulidade nos faz perder bênçãos. Guarda isso. Se você não guardou nada do que eu falei até aqui, eu queria dizer isso para você.
A incredulidade faz perder bênção. Aquele homem poderia ser abençoado tanto quanto a cidade inteira foi. A cidade inteira foi abençoada. Ele não acreditou. Perdeu a bênção. Incredulidade perde bênção. Trazendo a história desse oficial para a área espiritual agora das nossas vidas, irmãos. Quem não crê em Jesus como único e suficiente Salvador, morre eternamente. Não tem a bênção da salvação. Incredulidade em Deus perde a bênção de ser salvo. Não crer em Jesus Cristo como aquele enviado por Deus para nos salvar, não crer, tem morte espiritual. Morreu fisicamente. Quem não crê em Jesus, pisoteado pelo pecado, morre espiritualmente. Jesus é o Salvador. Igreja é a ideia de Deus. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua cabeça. Fale com Deus agora. O que Deus pediu para você fazer? O que Deus quer de você? Nesses dias, nesses tempos, como igreja. Meu irmão, só você e Deus agora. Só você e Deus agora. O que você quer dizer para Deus? O que você tem a oferecer a Deus? Deus não está interessado no seu salário, nem um pouco. Deus não está interessado em quanto você trabalha para sustentar a sua família. Deus não está interessado em quantos diplomas você tem. Deus não está interessado a não ser que você o busque, que você seja um ganhador de almas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente aqui nesse país, irmãos, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós estamos procurando todas as coisas e buscando a Deus, se sobrar tempo. Nos ajude a entender isso, Pai. Buscai ao Senhor e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos buscando as demais coisas. Buscai ao Senhor. Nós temos, irmãos, a maior e melhor notícia. Jesus, o pão da vida. Como aconteceu ali em Samaria. Esse mundo está com fome. Nossos parentes estão com fome.
Nossos filhos estão sem Deus e sem esperança no mundo, por não terem Jesus. E Deus quer contar conosco. Deus conta conosco. Deus conta com você. Alguém falou de Jesus para você. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós. Queremos te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém.